Porque o Todo-Poderoso, aquele que criou o mundo, ele é tudo. E tudo é ele. Então significa que estarmos falando do conceito, dos segredos do hebraico, da letra, do nome de Hashem, significa estarmos falando de absolutamente tudo. Imagine você estudando uma ciência exata, matemática, uma ciência de humanas, psicologia. Imagine você estudando algo muito específico, como reação química de um fator específico da natureza. Você está aprendendo somente aquilo. Quando você estuda sobre o Todo-Poderoso, você está estudando e entendendo sobre tudo. A gente tem que entender que o nome de Hashem, ele é feito por 4 letras. Yud, depois a letra Rei, depois a letra Vav, depois a letra Rei. A letra Yud, para quem não conhece, é um risquinho, assim. De cima para baixo é um risquinho. A letra Rei fica assim, com esse dedo aqui. Tem esse formato, como se fosse uma casa com abertura por cima e abertura por baixo. Você tem o Vav, que é literalmente como se fosse um pauzinho, Vav, e você tem novamente a letra Rei, ok? Então, o que acontece, pessoal? A partir do momento que a gente começa a entender que essas 4 letras são fundamentais na criação do mundo, a gente, óbvio, quer correr atrás dela. O que essas 4 letras querem significar? O que essas 4 letras querem nos dizer quando estão juntas? Que tem essas 4 letras. Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei. Qual é o poder dela? O poder dela significa o todo. O que te leva a todos os objetivos. A base de tudo e de tudo. A piedade acima de tudo. É tão poderoso esse nome tetragrama que ele foi usado em 3 situações aqui, exemplo, muito poderosas. Quando o Todo-Poderoso foi se apresentar para Moisés, dentro de uma caverna, dentro de uma sarça ardente, e que ardia em fogo, porém a sarça não era consumida. Aí no português entenderam tudo errado, porque aí veio do latino, e quando você usa a letra I, Iá, Ió, no espanhol é escrito com J. Então, por exemplo, muita gente fala rúvia, chuva, chúvia. Então, para a gente falar rúvia, chúvia, como se fosse. Ou seja, muita gente usa o U, A, I como CH ou J. Ya seria já. Então, acaba que as pessoas se acostumaram, e eu digo isso, por exemplo, no meio evangélico, acabam falando, tentando falar esse nome, né? G-O-Vá, só que está errado. Tá, pessoal? Sem nenhuma... Com todo o respeito do mundo. Mas está errado, porque, na verdade, estão falando, pegando do espanhol, que traduziu errado. E não obrigatoriamente é A no final. Você vê que quando o povo judeu fala que ele tem uma sabedoria, um segredo, ele não está brincando como muita gente brinca, né? Muitas religiões pegam uma coisinha do judaísmo, muda tudo e ainda fala que é super, super emocionante, super profundo. A gente vê que não tem seriedade em muita coisa que a gente vê por aí, né? Obviamente, sempre sem entrar em detalhes, para não ofender a ninguém. Mas a gente vê, né, que é uma realidade. A letra Yud representa o topo da força de Hashem, que é infinita, mas para a gente é o topo, porque a gente é limitado, e a gente só imagina um final, porque a gente não consegue entender o infinito. E essa força, ela está acima de todo e de todos, e ela está oculta de tudo e de todos. Porque a gente não consegue ver e entender de forma direta e clara o que é o Todo-Poderoso, o que é Hashem. Certo, pessoal? A gente não consegue entender de forma clara e direta o que é Hashem. É proibido falar o nome de Hashem no banheiro. É proibido falar o nome de Hashem estando nu, pelado. É proibido falar o nome de Hashem no momento da intimidade, onde pessoas estão nuas, relação sexual, por exemplo.
É proibido falar o nome de Hashem sem recato. A pessoa está de cueca andando, fala o nome. Isso é uma falta de respeito muito grande. E não se pode falar também em locais ou que tem um cheiro muito ruim, ou que tem idolatria. Porque a idolatria exala também uma ideia de um cheiro muito ruim espiritualmente. É correto esse nome de Hashem que toda hora falam por aí, Yahu? Não, pessoal, esse nome não é correto. Ele é uma tentativa de dizer o nome do tetragrama. Existe o tetragrama, que são as 4 letras do nome de Hashem, inefável, e a galera fica tentando aí no desespero falar esse nome. Não é que tem um grande problema, mas é que as pessoas acabam falando o nome de Hashem que não existe. Existe um nome, principalmente de 72 letras, que era falado na época do templo, no dia do Yom Kippur. E a gente não deve tentar falar ele, porque é um nome muito elevado para os nossos dias. A gente acaba desprezando o nome de Hashem. O nome de Yahu não é certo? אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זוכר 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 לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב.
existe um judeu e um gentio conversando, as pronúncias são Benjamin Netanyahu, Yahu, Hizkiyahu, Yeshayahu e Irmiyahu. Mas quando existem dois judeus conversando, as pronúncias são Benjamin Netanyahu, Yahu, Hizkiyahu, Yeshayahu e Irmiyahu. Confira. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Bom, eu espero que você tenha percebido, através destas provas, que somente a pronúncia entre judeus é verdadeira, pois os judeus escondem dos gentios a verdadeira pronúncia e inventam desculpas e motivos esfarrapados para manter as verdadeiras pronúncias ocultas dos gentios. So the text on the second line is indisputable. It reads, Yeshayahu. Yeshayahu. This is the Hebrew word for Isaiah. One of the most significant archaeological finds in years was announced this week by Hebrew University. The discovery confirms the record of the Bible and the life of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. It's small, only 1 centimeter wide, but it's already made a big impact. It's called a bulla, an ancient seal. What makes this so significant is the name on the seal. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. Hebrew University archaeologist Elat Mazar discovered the seal during one of her excavations. For Mazar, it was the discovery of a lifetime. Astonished. This was, I think, this was the most amazed find for me personally, ever. I was kind of amazed. A aula aqui, pessoal, é sobre o profeta Eliel. É sobre o profeta Eliel. No qual essa história do exílio começa a se desenrolar. Qual é a história ali? A história ali é o seguinte. Havia um rei judeu chamado Hizkiyahu, em português, Ezequias. E aquele rei, por causa de uma cura milagrosa que ele recebera de Deus, ele tinha recebido uma comitiva vinda da Babilônia, mandada pelo rei da Babilônia, para cumprimentá-lo pela cura. E aí, por algum motivo desconhecido, ele deu uma pisada na bola. O que ele fez? Ele chamou a comitiva para mostrar para eles os tesouros ocultos no templo sagrado. E quando a comitiva foi embora, o profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico, ele chamou o rei e disse: vem cá, sabia que você fez uma grande besteira? Porque depois da sua morte, o rei da Babilônia ele vai mandar não uma comitiva para cá, mas ele vai mandar um exército para capturar o tesouro e levar para a Babilônia. דרוכה. הם קראו את הפסוק הראשון של ספר ירמיהו ושמעו כך. פרק א',
דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו. Não consigo entender. A equipe contata o professor James Charlesworth para ajudar a decifrar a inscrição grega. Era para ter chegado ontem, mas você ficou resfriado. Ontem não seria legal. Não precisava de alguém que lesse grego. Hoje precisa. Você não vai acreditar. Bem. Estão me provocando, não? Vem cá. O que acharam? E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso. Tá, consigo ler Iau. Tá, consigo ler Iau.